vi uma de você no controle e do manual. Eu gostaria de falar hoje com os pais. Os pais que hoje muitas vezes estão correndo atrás de ter resultado com os filhos, de poder proporcionar a melhor escola, a melhor vida, tudo que eles não tiveram para os filhos. Mas às vezes esquecem de perguntar o básico. Se é isso que o filho quer. Muitas vezes a gente esquece de olhar para algumas coisas que estão meio que automáticas no nosso cérebro. Vou dar um exemplo. Na nossa geração, eu tenho 50 anos, então na nossa geração, o que acontecia? Nossos pais trabalhavam com a gente através do medo. Eles geravam medo de tudo. Era o homem do saco, era se você não lavasse a louça, a mamãe ia embora e ia deixar você. Aliás, ainda até hoje, alguns ainda fazem isso, mas começou mais a entender esse processo na nossa geração. E o amor sempre esteve relacionado com troca. Então a gente ouvia as pessoas que a gente amava falar assim: lava a louça, que a mamãe te ama. Limpa a casa, que a mamãe te ama. Só que quando a gente lavava a louça, a gente limpava a casa, ou a gente ia bem na escola, ninguém lembrava de falar pra gente que nos amava. E cada vez mais a gente ia se esforçando para ser amado e fazendo mais coisas pelo outro, e menos a gente tinha reconhecimento. E a gente foi crescendo desse jeito, a gente foi se evoluindo desse jeito. E aí nós tivemos nossos filhos. E aí quando vieram nossos filhos, nós falamos: nós não queremos que eles sofram o que nós sofremos. E nós não medimos esforços para que eles tenham tudo do melhor. Só que quando nossos pais, antigamente, vinham nos dando medo, é como se deixassem o nosso couro mais duro. É como se a gente usasse isso como motivação para provar para eles que a gente não era aquilo. E funcionava muito bem, porque a gente ia realmente provar para eles que a gente não era aquilo que eles falavam que a gente ia. Só que nós estamos numa outra geração. Nós criamos nossos filhos para não sofrerem o que nós sofremos. Nós evitamos muitas vezes negociar amor. E nós deixamos um amor subentendido em todo esforço que a gente faz para dar a vida para eles que eles não tiveram, que nós não tivemos. Mas isso fez com que as crianças, nossos filhos, eles não estivessem preparados para as decepções. Eles não estão preparados para lidar com a contrariedade. Eles não estão preparados para serem contrariados e, pior ainda, para não serem aceitos. O que funcionou muito bem com a gente, não funciona com eles. Quando você vai lá e coloca um desafio para eles, eles entendem isso como uma condenação, ainda mais que é meu pai ou minha mãe que está falando. Claro que alguns conseguem lidar bem com isso, outros não. Principalmente esses que não conseguem lidar bem, são aqueles que são mais idealizados pelos pais. São aqueles que são os príncipes e as princesas dos pais. E esses príncipes e princesas, eles nunca tiveram que lutar por nada. Tudo veio muito fácil. Se iam mal na escola, eles tinham um professor para ensinar. Se eles tinham uma dificuldade de lidar com qualquer coisa, sempre tinha alguém para apoiar. Apesar dos pais não serem muito presentes, tinham babás, empregadas, escola boa, atividades boas como dança, balé, jazz, judô, enfim, N coisas que preenchiam a falta dos pais. Então, a criança ela vai entendendo quando ela está numa escola aprendendo que tudo que ela faz, ela tem atenção. Se ela está no curso de dança, a professora é insistente, fica ali trabalhando ela e ela tem atenção. E aí a gente vai crescendo. Não dá para comprar afeto. Não dá para fazer com que os nossos filhos sejam aceitos na sociedade ou entre os amigos. Não dá para a gente comprar para os filhos a inserção na sociedade. Também não dá para comprar para os filhos a vida que eles querem. Eles vão ter que conquistar. E aí, quando essa criança vai se tornando adolescente, ela começa a perceber que ela não consegue lidar com isso. Mas os pais estão ausentes, trabalhando, cuidando da vida e começam a não perceber. E ela percebe que ela está diferente dos amigos, mas ela não quer reconhecer. E ela começa a criar máscaras, começa a criar ilusões, principalmente nas redes sociais, de uma criança feliz, de um adolescente alegre, cheio de amigos. Mas isso não é verdade. Ele não consegue sair de casa. O pai perceba, ninguém chama ele para sair. Ele só fica trancado no quarto.
Quando você tenta se aproximar, ele não aceita. Entender que ele está precisando de ajuda é importantíssimo. Porque muitas vezes, essa criança que parece que tem muitos amigos, que vai nas baladas, que se diverte, que posta um monte de fotos, está super sozinho. E quando ela olha para ela, fora dessa máscara que ela criou, ela vê que aquilo não é real. Ela vê que as frustrações estão vindo a cada dia e ela não sabe lidar. E aí vem alguém com boa vontade, dando N conselhos, falando isso e aquilo. Então ou vem alguém chamando para droga, ou vem alguém querendo dar a solução mágica. Essa história de solução mágica tem destruído muita gente. Não existe solução mágica, não existe milagre, tudo é um trabalho. A energia, ela não vai virar da noite pro dia porque a gente quer. Ela precisa de um colapso de energia X para que aquilo se materialize. E aí aquela criança que vem sofrendo já um monte de coisas que ela não se enquadra, que ela não se sente parte, que ela não tem maturidade para lidar, tendo que sobreviver nesse mundo. E a cada dia ela se acha um peso para os pais, porque os pais estão se matando para trabalhar, para dar o que ela precisa, e ela não está feliz com aquilo que eles lhe dão. Ela entende que os pais estão se sacrificando por ela para dar o que eles não tiveram, mas que ela não sabe o que fazer com aquilo. E ela não sabe para quem pedir ajuda, porque quando alguém olha para ela, ela fala: você tem uma vida maravilhosa, você tem pais que te amam. Mesmo quando a família não tem dinheiro, as pessoas falam assim: olha, sua família é unida, sua família é bonita, sua família é isso e aquilo. Mas, gente, isso não é sinal de felicidade. Entender esse processo é muito importante. Começar a ouvir a pessoa, abrir o abraço e receber ela no abraço. Entender que a gente não preparou elas para tanta frustração. E que não vai adiantar eu querer que agora, da noite para o dia, ela entenda esse processo. Não estou falando para que vocês sejam totalmente amorosos, mas precisa se aproximar mais deles. Principalmente se eles mudarem muito rápido. De um dia para o outro eles estavam super depressivos, super tristes, e do nada eles começam a ter muitos amigos, a se darem com todo mundo, a ser muito queridinho. Normalmente essa pessoa está se esforçando para ser aceita pelo outro. Entender esse processo é importante. Procurar ajuda é importante. Às vezes um pai tem uma dificuldade enorme de procurar ajuda porque ele se sente culpado pelo filho estar vivendo aquela situação. Mas entenda, ninguém é culpado de nada. Não veio um manual de instrução de como criar nossos filhos. A gente veio tentando fazer o melhor, de acordo com o que a gente tem. E às vezes o melhor não consegue chegar até aquela criança ou aquele adolescente. Então vamos perceber essas pequenas mudanças. Vamos acolher. Já que nós não preparamos para chegarem nesse ponto e saberem como lidar, vamos buscar profissionais que possam nos ajudar nesse trabalho. De ouvir, de acolher e de tratar. É importante para que essas crianças não se sintam à margem da sociedade, à margem dessa felicidade absoluta que todo mundo posta e que não existe, à margem desses programas que estão se colocando aí, que vende muito e faz muito dinheiro, que a energia é maravilhosa, que ela muda o mundo, um monte de gente mudando e fazendo X, Y, Z. Existe pessoas fazendo X, Y, Z. Mas elas já estão no nível de evolução maior. Aí aquilo que é maravilhoso, que funciona e gasta 10, 3, 4, 5 mil, não importa o valor. É mágico, então se é mágico eu quero. E esse mágico não funciona na prática, aí você vai ter mais uma frustração. Por quê? Porque se eu não sei minha crença, não sei qual que é a minha limitação, não sei qual que é a minha trava, não adianta eu querer copiar o outro. Não adianta eu ir para um programa milagroso se esse programa milagroso não cura minhas feridas. Eu preciso entender essas feridas, parar de me culpar por ter aquilo e principalmente poder evoluir. Conheça você no controle, conheça como se amar mais, conheça como olhar para o seu filho com mais carinho. Não é dando dinheiro, não, é ouvindo, é prestando atenção em detalhes. Você pode me falar: eu não tenho tempo. Eu acho bom você encontrar um tempo. Porque seu filho precisa de você. Como você também precisa dele. Não vamos esperar a gente perder nossos filhos ou para as drogas, ou para amigos, ou para ele fugir para o mundo, ou ainda para uma coisa pior que seja o suicídio. Vamos olhar para as nossas crianças, entendendo que elas não estão preparadas para essa dor que está aí na vida. E que a gente precisa ajudá-los.
E a gente não precisa se sentir culpado por isso, porque a gente não tem manual de instrução e a gente está indo no acerto e no erro. Usar compaixão conosco, usar compaixão com os nossos filhos e usar compaixão com quem nós amamos. É assim que começam as mudanças de estar no controle. Beijo no coração de vocês e bora ser feliz.